Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, Filho de Maria, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Irmãos e irmãs, celebramos hoje domingo, dia do Senhor, mas aqui nesta comunidade também celebramos Nossa Senhora da Atalaia dos Remédios, a Virgem Maria, com tantos títulos: Imaculada Conceição, Coração Imaculado de Maria, Senhora das Graças, das Neves, da Atalaia dos Remédios, do Rosário, etc. Sempre a mesma Maria, Mãe de Jesus. Com ela queremos celebrar este mistério do Senhor, este dom de Jesus Cristo à sua Igreja e a nós, que é a sua entrega na cruz e em cada Eucaristia. Tomai, comei, tomai e bebei, é o meu corpo, é a minha vida entregue por vós. Uma saudação também para os irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação social e que por isso estão em comunhão connosco em qualquer parte do mundo. Agora, ou neste momento em que entrares em comunhão connosco, saudações. Pedido de compreensão e desculpas, porque tivemos um funeral e para eu poder estar aqui, inclusive foi preciso um sacerdote, e tivemos a graça de ser um sacerdote que está a celebrar a primeira missa, não solene, mas a primeira missa na nossa paróquia, Padre Filipe Valles, depois da ordenação no domingo passado. Meus irmãos, com esta Eucaristia queremos dar graças não só pelas intenções da família Oliveira, mas também pela nossa paróquia e, de algum modo, comigo, como pároco, ao longo destes 18 anos aqui, caminhamos juntos e provavelmente será um momento de ação de graças, de despedida aqui com a comunidade de Aguiar. Depois continuaremos ainda todo o verão e setembro, mas mais pela matriz e pelos outros centros. E também, junto da Mãe, é a hora e o momento ideal para agradecer ao Senhor e através da Mãe. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, peçamos ao Senhor cantando que tenha piedade de nós. E em comunhão com toda a nossa paróquia, com a Igreja de Jesus Cristo, em todo o mundo, cantamos com Maria, Senhora da Atalaia dos Remédios, a glória do Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparastes para o vosso Filho uma digna morada e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo a preservastes de toda a mancha, concedei-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque foi ela a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor.
tua beleza se namora o Rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. À vossa direita, Senhor, está a Rainha do céu. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no palácio do Rei. À vossa direita, Senhor, está a Rainha do céu. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós por seu amado Filho. Em Cristo, fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo deixou-a. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-me, Senhor. Não temas, Maria, conceberás, e darás à luz um filho que será o Salvador da humanidade, o remédio para a nossa humanidade ferida de pecado original, ferida de insuficiências, necessitada de redenção, de salvação, porque por si só não consegue atingir a plena felicidade, a salvação. Mas é Jesus que, feito homem no seio de Maria e agora oferecido a nós pela Igreja, a partir do seio da Igreja, que nos resgata, que nos salva, que nos cura. O remédio que a Senhora da Atalaia nos oferece é Jesus, como está ali tão expressivamente na sua imagem que nós aqui veneramos. Meus irmãos, com muita alegria aqui me encontro como pároco desta comunidade, como vosso amigo e companheiro de viagem, e a todos vós saúdo. Ora, já mais tranquilo, porque tivemos missa às 7h30, 9h30, funeral às 10h30, e portanto as coisas atrasaram um bocadinho. Quero, em nome do Senhor e da paróquia, saudar, e nesta saudação vai também o reconhecimento e a gratidão da comunidade para com a Comissão de Centro do Culto da Guiar, depois de todos quantos aqui se dedicam à catequese, à área profética, a servir a comunidade da Igreja do Senhor com tanta alegria e dedicação na catequese, pais, adultos, crianças, adolescentes, jovens, etc. E estamos a pensar em todos, não só os de hoje, mas os de ontem, também que por aqui passaram, como também aos irmãos e irmãs da liturgia, desde as zeladoras, aos ministros da comunhão, aos leitores, aos cantores, aos que tratam da Igreja e a conservam, enfim, na área da liturgia, tudo quanto vemos aqui, sentimos como um sinal bonito de carinho, de arte, de beleza, de expressão do mistério maravilhoso de Deus, que Nossa Senhora também nos traduz e apresenta, graças a Deus. E também aos irmãos que se dedicam à caridade, à administração de todo o património, de todos os bens da nossa comunidade de Aguiar. Mais algumas considerações simples, familiares, e depois uma pequenina abordagem da palavra do Senhor hoje. Uma saudação para todos vós, irmãos aqui presentes, neste momento em que celebramos 160 anos deste centro. Poderíamos dizer da capela, sim, mas mais do que da capela da igreja, isto é uma igreja, do que desta igreja de pedra, é as pedras vivas que ao longo destes 160 anos por aqui passaram. Tantas gerações, não é?
os nossos antepassados, a quem nós hoje veneramos, agradecemos, sentimos-nos felizes com eles por terem sido fiéis ao Senhor e por terem vivido e convivido aqui e nos terem legado tão belo testemunho que nós queremos preservar, conservar, melhorar, atualizar para os tempos presentes e transmitir aos nossos vindouros, aos nossos filhos e netos. Estamos a dar graças por estes 160 anos. Uma saudação também para todos vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação, destas possibilidades, ou que agora chegaste ao nosso encontro, pois que este momento em que celebramos no altar do Senhor Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, Jesus que é o remédio para as nossas necessidades e males e a nossa mortalidade, este remédio que nos é dado pela Mãe, por Maria, pois que o Senhor seja com todos vós, irmãos, que noutras partes do mundo estáis em comunhão connosco e que tendes também aqui um bocadinho de coração nesta Igreja das Pedras Vivas, em qualquer parte que estejais. Sabemos, irmãos e irmãs, que esta festa seria hoje, ou nestes dias, com outro brilho exterior, com outro esplendor. Não é possível, pelas razões que sabemos, mesmo tendo a Comissão e o Pároco feito todas as diligências para que pudéssemos ter ao menos um sinal na rua, numa procissão, ou melhor, não uma procissão, mas um carro com a imagem de Nossa Senhora, como sinal da bênção de Deus pelos caminhos e pelas ruas, mas naturalmente com o sentido de responsabilidade pública, as autoridades entenderam que não há condições para se permitir isso e não permitiram. E, portanto, nós acatamos e compreendemos. E, meus irmãos, sentimos nisto um desafio. Não é possível fazer brilho lá fora, façámo-lo cá dentro. Não é possível caminhar na rua, caminhamos por dentro da família e desta história de 160 anos. Não é possível manifestarmos com foguetes, com alegria, com música, lá fora, na rua, como seria também bonito e muito importante, se ele se Deus quiser para o ano. Então manifestemos cá dentro de nós, da nossa família, num compromisso forte com esta comunidade, com o Senhor, com a Igreja, que possa contar connosco, com a nossa força, com a nossa fé, olhando para estes 160 anos que detrás de nós nos impelem, nos confirmam e nos dizem, como o anjo dizia a Maria, não temas, há Covid, há abandono da Igreja, há catedrais a arder, de origem criminosa mais uma, não temas. Preciso é de ti, não nas pressões da rua, porque isso é o mais fácil, mas no compromisso permanente, perene, fiel, leal, constante, ao longo de todo o tempo. Já lá vão 160, virão muitos mais. E, portanto, é que se chama, isto que se chama fazer das tripas coração, fazer da fraqueza força, fazer de uma ocasião de privação de um certo brilho e esplendor exterior para revigorarmos ainda mais o nosso amor, o nosso compromisso de toda a comunidade com o Senhor, com a Igreja. Por último, irmãos, nesta saudação assim introdutória, que belo dia hoje, que belo domingo. Como me sinto aqui tão bem convosco e convosco, irmãos e irmãs, que nos acompanhais na mesma fé, no mesmo Espírito do Senhor. Nossa Senhora, que aqui veneramos, pelo menos há 160 anos, pelo menos, mas certamente há mais, com este título tão sugestivo do remédio. Qual é a grande preocupação da humanidade neste momento? Se calhar erradamente, mas qual é? Matar a fome às pessoas não é. Acabar com o terrorismo, infelizmente também não. Parar com a indústria do armamento, infelizmente também não. Então qual é a grande preocupação da humanidade neste momento? Um remédio para o Covid, certo? A ver quem é que chega lá primeiro. Oh, meus amigos, então aqui temos nós. Esse remédio já existe. Porque com Covid ou sem Covid, nós vamos morrer todos. Todos. E então, para essa morte, o remédio é aquele que a Senhora nos oferece. O menino que ela tem do lado esquerdo, sim, sobre o coração, e que nos dá. Portanto, que bom estarmos aqui neste contexto também a contemplar a sabedoria dos nossos antepassados. Como é que os nossos antepassados, há séculos, que não tinham ciência como nós, nem vacinas, nada disso, sabiam que o verdadeiro remédio que a humanidade precisa, não só nas pandemias sim, mas depois no dia-a-dia, marido e mulher, pais, filhos, irmãos e irmãs, as dissensões,
os assassinatos, as traições. Onde está o remédio para isso tudo? É Jesus, o bendito fruto do seu ventre. Portanto, que felicidade, neste contexto, estarmos aqui onde existe e nos é oferecido o verdadeiro remédio que a humanidade precisou sempre, precisa hoje e precisará sempre. Também é, para mim, uma ocasião feliz, uma feliz coincidência que eu apenas me compete acolher e agradecer e ficar comovido e muito agradecido ao Senhor, vir aqui convosco, irmãos, de Aguiar, estar aqui em comunhão convosco, para fazermos o nosso momento de agradecimento ao Senhor. Não é de despedida, com certeza, porque continuaremos a ver-nos e a trabalhar juntos e a servir o Senhor em lugares diferentes, mas vir aqui ao Centro de Aguiar nesta festa para louvar o Senhor em conjunto e, digamos assim, sabeis que vou mudar de paróquia para uma outra nova missão, com a graça de Deus, como é próprio da Igreja e como o Papa Francisco permanentemente nos está a sugerir, a pedir uma Igreja em saída. Ora, vir aqui a Aguiar, agradecer, louvar o Senhor neste contexto de despedida, na festa da Senhora da Atalaia, é uma bênção maravilhosa. Uma feliz coincidência? Talvez não, para mim é mais do que isso, é uma graça do Senhor, procurei merecer e acolher. Então, irmãos, somos discípulos de Jesus, cristãos, filhos de Maria. A nós também é dito como a mãe: não temas, Maria, conceberás e darás à luz um filho. Eva falhou. Olhou mais para si, pensou nas suas razões, não quis ser fiel ao Senhor, falhou e induziu-nos a todos nessa insuficiência. Porém, agora és tu, Maria, que vais restaurar essa graça perdida em Eva. És tu, Maria, não temas. Encontraste graça diante do Senhor, conceberás e darás à luz um filho. A nós também hoje o Senhor confia a mesma missão. É contigo, não temas. Eu conto contigo. Conceberás no teu coração, na tua vida, Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo e da Igreja, e vais transmiti-lo, dá-lo à luz, levá-lo aos filhos, aos netos. Sim, meus irmãos, temos todos, vós e eu, uma tarefa ingente, que é olhar para estes 160 anos e ver, fomos capazes de chegar aqui com a mesma fé, graças a Deus. Não sabemos se daqui a 10, 15 anos teremos fé e a conseguiremos passar aos nossos filhos e netos. É verdade. Mas esse é o desafio. Humanamente falando, está a ser muito difícil a transmissão dos nossos valores e da nossa fé. Não temas. Eu conto contigo. Eu preciso de ti. Serás tu a conceber, a gerar, a dar à luz um tempo novo com Maria, nossa mãe, que sempre nos acompanha, e a Igreja, que também nos orienta, anima e conforta, para sermos hoje e sempre missionários deste amor, deste remédio que a Senhora Tenha nos oferece. Irmãos, dizei-me, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio.
Caríssimos irmãos e irmãs, nesta alegria pascal, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, para que atenda as nossas súplicas e digamos com fé e confiança: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Santa Igreja, presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demónio e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, oremos por intercessão de Maria. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, oremos por intercessão de Maria. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, para que reconheçam na Virgem Imaculada o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, oremos por intercessão de Maria. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo nos mais pobres e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, oremos por intercessão de Maria. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que saibam acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, oremos por intercessão de Maria. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos que cederam à tentação do inimigo e por todos os que vivem em pecado, para que se arrependam e recebam o perdão, oremos por intercessão de Maria. Senhor, vinde em nosso auxílio. Deus eterno e nosso Pai, que conheceis a vida dos homens do nosso tempo, sujeita a tantas necessidades e perigos, ainda mais agora o perigo do Covid-19, atendei as orações dos vossos fiéis e, por intercessão de Santa Maria, Senhora dos Remédios, concedemos as graças que vos pedimos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentar um bocadinho.
Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos na solenidade de Santa Maria, Senhora da Atalaia dos Remédios, e assim como por ela recebemos o Autor da vida, sejamos nós, por sua intercessão, livres de todo o mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, fonte da vida e da alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na festa da Virgem Santa Maria, Senhora da Atalaia e dos Remédios. Vós revelastes na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove no mundo a vida e a esperança. Em Cristo, novo Adão, e em Maria, nova Eva, manifestastes finalmente a vossa Igreja, primícias da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação, pelo poder do Espírito Santo, volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui, na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, Senhor, ao participarmos aqui no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por todo o mundo,
tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel Linda, todos os sacerdotes religiosos, diáconos e missionários, todos os servidores desta comunidade de Aguiar, de Nossa Senhora da Atalaia dos Remédios, e todos os que trabalham na vossa Igreja. Lembrai-vos agora, Senhor, os nossos irmãos defuntos, os que fundaram esta comunidade, os que se deram a ela durante estes 160 anos, os seus amigos e benfeitores, também os falecidos da família Oliveira e todos os outros cuja fé só vós conhecestes. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Atalaia e dos Remédios, São José, seu esposo, os apóstolos e todos aqueles que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na alegria deste dia, deste momento, cantemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Então, que daqui do altar do Senhor recebamos todos a sua paz, o seu amor, de modo especial, vós, irmãos, aí em casa, e os doentes que nos acompanhais, sobretudo aqueles que estáis aqui de alma e coração, aqui na nossa comunidade de Aguiar. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Como somos felizes, irmãos, ao participar aqui no banquete do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, caros irmãos, vós que nos acompanhais aí em casa, fazei a vossa comunhão de desejo espiritual. E vós, caríssimos irmãos aqui presentes, faremos a Sagrada Comunhão no molde habitual aqui da Igreja, sendo que, para além das máscaras, higiene às mãos e deste aparato todo, o mais importante é que vamos cantando e recebamos o Senhor com grande alegria e gratidão, porque é o remédio para a nossa felicidade e para a nossa salvação. O corpo de Cristo. Amém. Sei
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, cure em nós as feridas daquele pecado do qual, por singular privilégio, preservaste a Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, só mais um momentinho, por favor, podem sentar para umas palavras finais da comissão. Caro Padre Alípio Barbosa, em nome da Comissão deste Centro e desta comunidade de Aguiar, gostaríamos de lhe agradecer estes 18 anos de serviço e missão na nossa paróquia, em especial neste nosso Centro de Aguiar. Ao fechar-se este seu ciclo e missão nesta paróquia, estamos certos que o lema que norteou esta comunidade de Aguiar há 10 anos, nas comemorações dos 150 anos de edificação desta capela, lançou semente e se mantém muito atual. Memória e gratidão, corresponsabilidade para a nova evangelização. Obviamente que não era desta forma, tão condicionada e limitada, que estamos a viver em virtude desta crise pandémica, que nós pretendíamos ou gostaríamos de nos despedir de Vossa Excelência. Mas neste até já, e ao abraçar o seu novo desafio e missão, com as suas naturais dificuldades e adaptações, queremos deixar presente que as portas desta casa, deste lugar e desta comunidade continuarão a estar sempre disponíveis e abertas para o acolher e receber. Pretendemos continuar a enfrentar com grande energia, muita esperança e dedicação o desafio e chamamento de nos continuarmos a encontrar aqui, neste lugar, com Ele, com o verdadeiro remédio para todas as enfermidades. Relembrando uma das boas memórias partilhadas em conjunto, cantamos. Oh
com a natural dificuldade, tentarei dizer duas palavras que são manifestamente insuficientes para exprimir a grandeza da fé que aqui recebi, em que aqui me senti acolhido e integrado, e ainda por cima agora com este hino da Jornada Mundial da Juventude, Colónia, onde muitos de nós participamos, graças a Deus. A isto vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Estamos a olhar 160 anos, ou 18 anos, ou desde 2005, em Colónia até aqui. Eu quero agradecer ao Senhor porque, ao longo deste tempo, encontrei aqui um grande remédio, um grande presente, não o Jesus abstrato das pinturas, mas o Jesus vivo nas vossas vidas, nas vossas famílias, quando convidastes o pároco para ir visitar aquele doente, na assistência da morte, do funeral, etc., nesses momentos difíceis. Eu encontrei Jesus e por isso estamos gratos e felizes por esta experiência que a todos nos constituiu e nos enriqueceu com muitos momentos de alegria, de festa, de vida aqui, na tenda, da amizade e de muitas outras formas. Naturalmente que 160 anos ou 18 é sobretudo ocasião de revigorarmos a nossa fidelidade ao Senhor e de olharmos para a frente. Não temas, Maria. Deixaste graça diante do Senhor, vais conceber, vais dar à luz, e esta é a nossa missão hoje também. Logicamente, irmãos e irmãs, que não parto, não vou voltar as costas a ninguém, não há motivos para isso, não vamos zangados, nem ficamos zangados, pelo contrário, ficaremos ainda mais amigos e unidos no Senhor. É apenas uma mudança de missão, que faz parte da vida, e por isso que gostaria que todos entendêssemos, a começar por mim, no que ela significa de desprendimento, de desapego e de consciência de que não somos daqui, não estamos aqui, isto nada é nosso. Não é? Um pároco, um bispo, está numa diocese, tem que tomar medidas, tem que ser muitas vezes impopular e às vezes devia ser mais para que a verdade sempre impere. Muda, no dia seguinte já não há nada, quer dizer, já não tem nada a ver com isso, não é? Mas é a missão de servir. Portanto, mudar de paróquia, mudar de missão, faz-nos perceber que não somos donos de nada. Mesmo quando temos que orientar, ou mandar, ou servir de muitas formas, é sempre nesta consciência do rebanho que o Senhor nos confiou. Bom, stop. Damos graças a Deus. Claro que nos vamos continuar a encontrar. Claro que continuaremos a crescer na amizade. Hoje os meios de comunicação também possibilitam isso, mas sobretudo a comunhão no Senhor e na missão. Conto convosco, continuarei a servir a Diocese no Secretariado Diocesano das Missões, entre outras coisas, e por isso espero, quando receberem uma carta, uma mensagem, um e-mail, a este temos que responder, este não vamos apagar já, temos que responder mesmo, porque há aqui algo mais que nos une e unirá para a eternidade. Unidos. Se a vós encontrei Jesus, também quero que continueis a encontrá-lo no próximo pároco. Que encontreis e façais as experiências nas vossas vidas, no nascimento, na gravidez, na doença, na morte, com o próximo pároco que vier, que não sei quem vai ser, mas no final deste mês já se saberá, será tudo oficial. Neste momento não imagino sequer, é uma certa preocupação que tenho, naturalmente. Portanto, que todos os que servem o Senhor e muitos mais que venham, continuem a servir a paróquia, porque é sempre ao Senhor que servimos. Os párocos vêm e vão e passam, o que permanece é a comunidade, o Senhor e a felicidade que nela queremos construir. Também gostaria que recebêssemos agora a bênção do Senhor como um presente que o Senhor nos dá através dos padres. Se temos a Eucaristia, se temos a bênção de Deus, se temos batismos, se temos pastor, é obra do Senhor através dos padres. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desculpem, mas eu realmente revejo-me no estilo do Carlos, que quis falar em nome da comunidade e nem sequer apareceu aqui à frente
para as câmaras o verem, e eu pensei, chamar por ele ao carro, daqui para a frente. Não, ele quis estar ali, que representa todo o povo, que não se vê, os que não estão aqui, os que já partiram, e, portanto, este é o nosso modo de ser, que eu também sempre privilegiei. É necessário que ele cresça, Cristo, e ele desapareça, como dizia João Batista. O importante é que Jesus Cristo brilhe e cresça e viva nos nossos corações. Viva Jesus Cristo! Viva!